em conformidade com o projeto de sanções, dizendo, olha, se você é o presidente da China, ou o primeiro-ministro da Índia, ou o presidente do Brasil, e ainda está negociando com os russos e recebendo o petróleo e o gás deles, às vezes até revendendo por um preço mais alto, saiba que, se esse cara em Moscou não levar a sério as negociações de paz, eu vou impor sanções secundárias de 100% sobre você. Então, tenho certeza de que eles ainda não sabem o que os atingiu. Isso vai levar um tempo para cair a ficha, e acho que vocês, deixando isso claro na mídia, os senadores talvez também discutindo isso com seus colegas no Brasil, Índia e China, será muito útil para colocar a máxima pressão sobre a Rússia, além, claro, da entrega de armas e do apoio à Ucrânia. Boa sorte, senadora Cheyenne. Obrigada. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos acompanhar esse vídeo agora que eu quero mostrar para vocês, tá? Vai ser um vídeo rápido, mas vai ser bem objetivo, tá? Eu quero te mostrar algo que está acontecendo, tá? E observe essas palavras que vão ser ditas, tá? Depois compartilhe, deixe seu like, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui na íntegra. Uma outra notícia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ameaçou sanções contra o Brasil e outros países que integram o BRICS, caso a Rússia não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia. A possibilidade de aplicar sanções secundárias contra países que negociam com a Rússia havia sido levantada por Trump na segunda-feira. Ele deu um prazo de 50 dias para a Rússia avançar em um acordo sobre a guerra ou poderá ser taxado em até 100%. Nossos comentaristas mencionaram, né, essas tratativas e essas movimentações. A gente traz essa notícia, daqui a pouco a gente volta a discutir a questão que envolve o Brasil. Vai chamar o Cristiano Beraldo. OTAN poderia punir BRICS justamente por conta... Pessoal, isso aqui é muito sério, tá? É muito sério. Observe bem o que está sendo falado, o que está acontecendo. Eu sei que muitas pessoas aí não acreditam, deixaram de acreditar, mas observe bem. As palavras que estão sendo ditas aqui é muito forte mesmo. Veja, ó, o final de tudo isso é o que está mais impactante, tá? Vamos observar até o finalzinho. Vocês serão independentes do que você ache. Independente do que eu acho. Eu não acho nada, eu só estou te dando fatos aí, coisas que estão no jornal, que tudo que eu estou te contando está no jornal. Né? Então eu só estou te dando aqui um breve resumo de tudo que está acontecendo para que você fique antenado, ligado, né? Antenado, ligado para as coisas que estão acontecendo. Nós estamos nos dias aí, tem gente que está pensando nas férias de julho, né? E não percebeu ainda onde nós estamos enfiados até o pescoço, né, Miguel? Um abraço para a Luciane, sua esposa, Deus abençoe você, obrigado pela tua oferta. Né? As pessoas ainda não entenderam bem isso aí, da maneira que as coisas estão, né? Então vamos caminhar, vamos para as notícias, que fica mais tranquilo para a gente conversar. No centro da política, dá uma olhada. Globo mente ao dizer que Trump chamou Lula de negociador muito duro, mas honesto. O Trump estava falando do Bolsonaro e não do Lula, e Globo mente até dormindo, né? Essa notícia que vem aqui do Metrópolis, ó, Cid, isso é uma surpresa que pode acontecer essa semana também, Coronel Cid. Pode acontecer uma surpresa aí, uma reviravolta em função do Coronel Cid. Escute o que eu estou te falando. Pode acontecer. Cid volta a depor ao STF sobre núcleo 2, 3 e 4 da trama golpista. Análise política 2. PGR, escute isso aqui. Deve pedir hoje a condenação de Bolsonaro por planejar um golpe de Estado. Somando todos os crimes, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. Tá? Presta atenção nisso aí. A PGR entregou hoje o seu relatório final aos juízes, dizendo que o Bolsonaro deve ser preso por 40 anos. Escute isso. Tá, Antônio? Obrigado, Deus abençoe. No centro da política, exclusivo, clima de tensão nas redações. Dizem que os jornais, os grandes jornais, todos ficaram de prontidão no final de semana para a prisão do presidente Bolsonaro. E que a prisão dele só não aconteceu no domingo. Escute isso aqui. Só não aconteceu no domingo porque teve uma grande briga e uma grande confusão entre instituições. No domingo era para ele ter sido preso. Ok? Os jornais, e ficou todo mundo lá, a mídia, né? Para filmar aí a prisão do presidente Bolsonaro. Tá? Preste atenção. No centro da política. Clima de tensão nas redações. Mídia prepara cobertura emergencial diante de possível prisão do Bolsonaro. Preste atenção, eu estou te dando notícias. Meio Independente, em entrevista ao Estadão, Eduardo Bolsonaro vai renunciar ao mandato e continuar em exílio nos Estados Unidos.
Revista Oeste, Lindenberg pede que STF investigue Jair e Flávio Bolsonaro por articulações com Trump. Oeste, Bolsonaro denuncia dominação e diz que governo quer povo dependente do Estado. Eles querem quebrar o país, se levantar contra o Trump para que o Trump arrebente o Brasil financeiramente para você viver de Bolsa Família. É o que o PT quer. É o plano do PT. Gazeta do Povo, Wall Street Journal. Deterioração das normas democráticas no Brasil é alarmante. Está na Gazeta do Povo. De novo, Gazeta do Povo. Novo Código Civil tem dedo do STF e pode consolidar em lei seu modelo de censura, feito pelo Rodrigo Pacheco, traidor da pátria, que quer ser governador de Minas Gerais. Atenção, Minas Gerais. Pleno News, ministro Barroso divulga carta sobre tarifa de Trump e faz defesa do STF. Jovem Pan, Barroso disse na sua carta, no Brasil não se persegue ninguém. Barroso rebate Trump e nega censura no Brasil. Revista Oeste, preste atenção. Alexandre Garcia, o porta-aviões. Parece, abre aspas, parece que temos agora uma contagem regressiva final. Preste atenção, meu querido irmão. E ainda a aproximação do gigantesco USS Majestic no centro da política. Trump Media acusa ministro Moraes de nova ordem ilegal contra Big Techs e aciona novamente a Justiça dos Estados Unidos. Revista Oeste, nova ordem de Moraes expõe Brasil à crise diplomática mais grave, diz advogado do Rambo. Brasil, governo Trump troca adido de defesa no Brasil e ignora governo Lula. A posse do militar, que não fala português nem conhece o Brasil, se deu em cerimônia fechada. UOL. Sem dinheiro, Itamaraty deixa diplomatas sem saber quando viajam. Em compensação, o presidente e a Janja gastaram 60 milhões no último mês aí, parece. Não nas últimas viagens, não sei bem aí. Para eles não falta dinheiro, né? Space Liberdade. Olha isso. Lula adere ao eixo do mal e decide que o Brasil aderirá oficialmente à ação contra Israel, acusando o país de genocídio em Gaza. Tudo que o PT pode fazer para se levantar contra os Estados Unidos, ele está fazendo. Para que nós sejamos aí tarifados e taxados para fechar o país, né? E a gente, todo mundo aí depender de Bolsa Família, tá? Então acorda para cuspir. Você que está dormindo aí, acorda para cuspir, tá? Diário 360. BRICS divulga cédula simbólica e desafia a hegemonia do dólar. Eles estão desafiando os Estados Unidos, irmão. E a ideia desse dinheiro é do Lula, disse o Sergei Lavrov, ministro da Rússia. Tá? É do PT essa ideia aí, ok? Estadão 150 JR Guzzo. Governo Lula procurou fazer do Brasil o inimigo número 1 dos Estados Unidos e a conta chegou. Brasil levou uma descompostura dos Estados Unidos. Uma carta enviada pelo presidente americano ao presidente brasileiro. Jornal da Direita Online. Governo tem apoio do povo brasileiro para enfrentar sanções de Trump. Eu vi um cara aqui de Santa Catarina dizendo, num comentário, ele disse o seguinte: eu, por mim, ele disse, punho até uma bandeira da China na minha casa para pôr comida na mesa da minha família. Preste atenção no que o PT está fazendo com você, querendo que você acredite, né? Acredite que é uma luta do Brasil contra os Estados Unidos. Não é. É uma luta do PT em favor da China para destruir o país. Acorda, irmão. Acorda. Meio independente. Estados Unidos acusa Brasil de estar servindo, escute esse aqui, conta desses negócios com a Rússia. E há pouco, né, Beraldo, você mencionou que o Brasil sempre abre os braços para negociar com o país de Vladimir Putin, né? Pois é, importante a gente destacar que a OTAN em si, ela não tem competência para tomar essas medidas. Então há uma proposta, os países membros então precisam internamente, cada um, aprovar essas propostas e colocar em prática. Mas o que esse discurso do presidente da OTAN está fazendo
é somar a essa lógica de que hoje há uma preocupação efetiva em relação à China. E quando se fala BRICS, convenhamos, o Brasil não tem importância, a África do Sul não tem importância, o que importa ali realmente é a posição da China. E a Índia, que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos e que não vai entrar nesse embate. Então a China vai correr para uma composição. O objetivo ali é passar um recado para a China, enfraquecer os parceiros da China. E é isso que eles estão fazendo. E a Rússia, sobretudo, se torna um alvo preferencial em razão dessa atitude que ela vem tendo em relação à Ucrânia, que é uma atitude irresponsável, absurda, injustificável, em que ela simplesmente se vê no direito de tomar o território de um país soberano e incorporar esse território ao seu próprio. E isso não pode ser aceito, porque se isso for permitido no mundo de hoje, o que nós veremos é uma sucessão de buscas de conquista territorial, não apenas pela Rússia, mas por diversos outros países, inclusive a própria China, que já está ali ensaiando a tomada de Taiwan tem muito tempo. Portanto, é uma situação bastante delicada. Só que, de novo, Caniato, o governo brasileiro não leva essas coisas a sério. O governo brasileiro dá de ombros para essas coisas, mas a consequência pode ser muito grave. Porque, vejam, hoje o Brasil se abastece de diesel russo. O Brasil usa fertilizante russo na agricultura. O Brasil hoje é dependente da Rússia. Se houver uma decisão dos países do G7 dizendo que aqueles que comercializarem com a Rússia ficarão impedidos de transacionar em euro ou em dólar, acabou para o Brasil. Porque como é que o Brasil vai fazer? Pega a Petrobras. Como é que a Petrobras vai operar no mundo se ela não puder ter uma operação nos Estados Unidos e na Europa? Como é que grandes empresas que compram e fazem esse comércio, parte da agricultura, como é que você vai fazer isso se os Estados Unidos se fecharem como um ambiente de negócio, um ambiente bancário? Não tem como. Então o Brasil está numa posição muito frágil, mas a atitude irresponsável do governo federal vai nos colocando na posição de tomarmos um sacode histórico e observarmos a nossa economia, que já está tão frágil, ficar ainda mais em frangalhos. Pois é, deixa eu só trazer a manifestação do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Ele concedeu entrevista coletiva, fez essa declaração, inclusive a nossa produção separou o trecho da manifestação dele, quando ele trata da possibilidade de sanções impostas. Ele disse o seguinte: se você é o presidente da China, ou o primeiro-ministro da Índia, ou o presidente do Brasil, e ainda está fazendo comércio com os russos, recebendo seu petróleo e gás, e às vezes até revendendo por um preço mais alto, saiba que se esse cara em Moscou não levar a sério as negociações de paz, eu aplicarei sanções secundárias de 100% sobre vocês. Essa foi a manifestação do secretário-geral da OTAN. Fica esperto para os países que fazem negócios com a Rússia. Passar para o Luiz Augusto Durso trazer também as percepções, esse alerta feito pelo secretário-geral da OTAN. Durso. Olha, Caniato, é claro que um anúncio desse assusta e preocupa. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem os problemas que surgiram nas últimas semanas. Aí, diante da situação econômica, vem a taxação americana. Agora o anúncio da possibilidade da OTAN, que está tentando, lógico, há muito tempo, resolver essa guerra, claro, com a participação dos Estados Unidos, lá na Rússia. E a Rússia é um grande parceiro nosso, em todos os sentidos, fora de ser um país muito importante no BRICS. A gente vai acabar pagando preço. A gente vai acabar pagando preço por esses aliados. Olha a importância da geopolítica mundial. Só a título de curiosidade, alguns países que fazem parte da OTAN, Alemanha, Canadá, França, Portugal, Reino Unido, Suécia, são países muito importantes do ponto de vista econômico para o mundo. E aí, fora os Estados Unidos, fora essa situação que a OTAN tem uma importância mundial e que se começar a dar exemplo, tarifando, taxando o Brasil, isso pode servir de exemplo para outros países. E aí o Brasil teria a taxa dos Estados Unidos, a taxa de outros países membros da OTAN, a nossa economia não aguentaria. E é estranho também a OTAN fazer pressão para o Brasil resolver a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, como se nós tivéssemos alguma capacidade política de fazer o Putin parar. Nada. Desde quando o Putin determinou essa guerra, ou parou. Sanções gravíssimas econômicas, uma possibilidade de guerra mundial e tantas outras ameaças surgiram e nada fez o Putin parar com relação à guerra da Ucrânia. Vai ser o Brasil a interferir nessa situação e resolver o problema da guerra? Com certeza não. Então a gente pagaria um preço por algo que a gente não determina,
não palpita, não resolve, mas que nos aliamos a esses países por uma opção histórica e que o preço seria caríssimo para o Brasil. Pois é, bons apontamentos feitos pelo Durso e pelo Beraldo. Você, Dávila, quero te escutar também sobre esse anúncio, esse alerta feito pela OTAN, de que maneira a gente deve encarar essa sinalização e quais podem ser os próximos capítulos desse episódio que envolve esse alerta, esse anúncio da OTAN, por favor. O militar e o econômico. O aspecto militar é claro. A OTAN está muito preocupada com a guerra na Ucrânia, os avanços da Rússia e uma eventual derrota da Ucrânia. Isso colocará em risco, sim, a segurança da Europa e, cada vez mais, a OTAN dá sinais de que vai escalar o conflito, que vai preparar para uma defesa intransigente do avanço russo na Europa. Segundo, que já tomou decisões importantes de aumentar o gasto militar para 5% do PIB. E terceiro, houve uma mudança muito importante da atitude dos Estados Unidos com a guerra na Ucrânia, né? O presidente Trump se reuniu com Zelensky recentemente e perguntou a ele se ele tinha capacidade de atacar Moscou e São Petersburgo. Ou seja, Trump, que até agora era amigo do Putin, achava que ia fazer um acordo com o Putin, agora está dizendo para o Zelensky se ele tem capacidade de atacar alvos militares em São Petersburgo e Moscou. Então, é óbvio que essa mudança de atitude dos Estados Unidos com a apreensão militar europeia em relação à guerra da Ucrânia acaba fazendo ali que tem um esforço de arranque da defesa conjunta da OTAN, e aí sim, os Estados Unidos como membro da OTAN, na mesma página com a preocupação da Europa para contrapor o avanço da Rússia cada vez maior nessa guerra da Ucrânia, que justamente depois que os Estados Unidos tentou dar mais força a Putin para terminar a guerra, e aquele episódio lamentável com Zelensky. Então agora mudou o jogo. Então essa parte, vamos dizer, militar. A política é justamente o que Marco Russo está dizendo. Assim, olha, aqueles que se aliarem à Rússia serão penalizados. E aí, Durso, o que eu acho que está tentando fazer na diplomacia é rachar os BRICS. Porque a Rússia não estaria lutando essa guerra para a Ucrânia se não tivesse o apoio incondicional da China. Logo, o que eles querem fazer é rachar o apoio dos BRICS. Então, quer que o Brasil amanhã fala que é a favor da paz na Ucrânia. É uma forma de criar um constrangimento dentro da aliança e tentar romper esse apoio incondicional da China à Rússia. Porque se a China não estivesse apoiando a Rússia não teria mais gasolina para continuar a guerra. Então, o ponto é esse. E terceiro, que isso vai se tornar uma arma também econômica. Poderá aumentar essa sanção, essas tarifas contra o Brasil. E aí, o Beraldo tem toda a razão, que a OTAN não tem capacidade de fazer isso, mas a OTAN está agindo em aliança total com a comunidade europeia. E se essa mesma comunidade europeia decidir isso, vai ter a tarifa em cima do Brasil. Então, eu vejo que tem um movimento econômico, que é a atuação conjunta da OTAN com a comunidade europeia. Existe uma intenção política para rachar os BRICS e fazer com que o Brasil apoie a paz e não continue a dar apoio incondicional à Rússia, que é o que o Brasil vem fazendo. E terceiro, essa mudança de humor militar, principalmente depois do presidente Trump perguntar ao presidente Zelensky se ele tem capacidade de atacar alvos militares em Moscou e São Petersburgo. Pois é, acho que o Durso fez uma sinalização, como o Dávila fez um comentário em cima do que o Durso disse, que é só fazer um complemento rápido, Durso, depois eu passo para o Beraldo finalizar. Vai lá, Durso. Não, eu entendo essa possibilidade da tentativa de rachar o BRICS, porque a China é importantíssima nessa guerra, como os Estados Unidos é importantíssimo para a Ucrânia. O problema é que o Brasil, mesmo se manifestar dessa forma, pouco, acredito, vai mudar o comportamento da China, que se de alguma forma romper com a Rússia, também fica isolada do ponto de vista mundial da guerra em si também, né? Então, eu acredito que pressionar os BRICS tem razão, e a gente acaba pagando um preço mesmo sendo um país irrelevante do ponto de vista de decisão de se a guerra continua ou não na Ucrânia. Você, para fechar, Beraldo, pode surtir algum resultado esse posicionamento de Donald Trump, da OTAN, mas uma possibilidade de, inclusive, enfraquecer o BRICS e deixar que os players fiquem com receio de receber os produtos russos? Não me parece que isso vai acontecer, Canhato. Tanto a Rússia tem se mostrado insensível às inúmeras sanções que já recebeu, não apenas o país, mas as empresas russas, como eu falei também, navios russos, empresários, e eles continuam firmes no propósito de tomar e anexar os territórios ucranianos. O Brasil também dá de ombros para tudo que acontece. Então nós teremos talvez a Índia, países que foram convidados, Emirados Árabes, Arábia Saudita,
esses não vão entrar em conflito com os Estados Unidos em hipótese alguma. O BRICS, para eles, é menos importante do que a relação que eles têm com os Estados Unidos. Agora, uma coisa importante também da gente fazer uma análise é, primeiro, a relação entre Rússia e China, historicamente, ela não era boa. Ela se tornou melhor agora em razão da guerra, porque também há uma conveniência no mundo que a China e a Índia também recebam o petróleo que vem da Rússia, que é uma produção imensa. Porque se isso não acontecer, e a gente imaginar que a Rússia não teria mais para quem vender o seu petróleo, seus produtos refinados, nós teríamos que imaginar um mundo que teria a China e Índia, que são grandes consumidores de petróleo, disputando o fornecimento com os mesmos produtores que fornecem para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil. E aí o barril de petróleo ia disparar. A gente ia ver o barril de petróleo acima de $100 e isso traria uma crise mundial imensa. Os países não querem isso, os Estados Unidos não querem isso. Então há o discurso, há a bravata, mas há também a realidade, a vida real. E na vida real, a Rússia precisa ter para quem vender o seu petróleo. De novo, essa marca que vem sendo adotada de colocar os países dos BRICS contra a parede, para que os países periféricos dos BRICS, como o Brasil, não favoreçam o comércio com a China, não entreguem a sua infraestrutura estratégica para a China, não permitam que a China fique ainda mais poderosa do que ela é em relação aos Estados Unidos. Esse é o pano de fundo que tem ali. Agora, a narrativa, Caniato, aí cada um vai disputar a sua. Agradeço a vocês, tá? Por ter ficado até o finalzinho. Já peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, dê essa força nos ajudando aí com seu like, tá? Nos ajude bastante com seu like e também compartilhe ao máximo de pessoas. E se você quiser ser membro aqui do canal, seja membro, deixa essa forcinha aí, porque é muito importante, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.